Então, na aula de hoje eu vou fazer o que eu comecei na aula passada, né? A partir do ambiente configurado, né? O ambiente de desenvolvimento que eu estou padronizando agora para evitar problemas com a nossa versão de software, né? Windows, Linux, etc. Tá, não vamos ter mais isso. Agora é tudo no, é, no mesmo ambiente. Eu não estou gravando no Google Meet, o Albert. Eu gravo localmente para ter uma qualidade melhor da minha gravação, tá? Vocês não estão vendo. E outra que o Google Meet ele grava é, a minha transmissão, né? Aqui não, estou gravando local. Então eu tenho. O que acontece é o seguinte, por exemplo, se a aula cai, eu não perco, eu consigo interromper aqui, mas não perde. Eu sei exatamente como é que tá andando. É um ambiente assim que às vezes perde um pouquinho de qualidade, porque vocês estão vendo uma webcam virtual, né? Mas eu consigo ganhar, né, assim, de ter esse vídeo gravado com alguma qualidade. Então tá. Então na aula de hoje a gente vai desenvolver a primeira etapa do nosso compilador, que é o analisador Lex. Então, usando a ferramenta que foi apresentada na outra aula, em um ambiente que a gente criou, nós vamos fazer a construção de uma ferramenta. Nessa primeira versão, ele vai produzir para a gente uma tabela, classificando todos os símbolos da nossa linguagem fonte. Tá? Nossa linguagem é muito simples, a especificação dela vai aparecer em sequência agora, e a gente vai ver como é que vai construir. Então, é bem tranquilo, tá, pessoal? É o que nós faremos na aula de hoje. Então, estou retomando aqui. Tá fechado. Peraí, deixa eu abrir o documento que contém onde é que a gente parou. Então, na outra aula, eu estava falando para vocês sobre essa ferramenta chamada Flex, que implementa esses algoritmos de tradução de expressão regular em autômato, né? No caso, e produz para a gente o código-fonte de um analisador Lex. E aí, o que a gente vai escrever para ele são expressões regulares, né? Na verdade, a gente vai escrever uma tabela, né? Para cada expressão regular que a gente definir, né? Um padrão que a gente busca, um padrão léxico que a gente busca no programa-fonte, da linguagem que a gente quer compilar, nós vamos definir uma ação. Nessa primeira versão, a ação que nós vamos executar é escrever. Escrever na tela o padrão que foi encontrado e a classificação que a gente deu para ele. Basicamente isso. Então, fazer isso, como é que a gente faz? A gente vai produzir um arquivo, né, que a gente chama de arquivo de especificação para o léxico, para o Flex. Né? Esse arquivo está dividido em 3 seções. Cada seção aqui tem um conjunto de... Não é bem código, né? Como é um arquivo em que... a partir desse arquivo é que vai ser gerado o código, o programa, propriamente. Né? Um programa em C que descreve o que a gente está fazendo, tá? Então ele tem a seção de definições, tem a definição de regras, é basicamente uma tabela assim, ó. Essa seção de regras é uma expressão regular e uma ação, uma expressão regular e uma ação. Então são vários autômatos que eu vou descrever, né, que vão ser tratados como união, né? O resultado final, então, vai ser a união dessas regras todas que eu estou escrevendo aqui. E tem a parte de subrotinas. Nessa primeira versão, eu vou implementar as subrotinas aqui. Na próxima versão, nós vamos agregar o que a gente está fazendo com essa ferramenta com o que a gente vai fazer com uma outra ferramenta, tá, pessoal? Juntando duas versões, né? Então, a gente vai fazer o léxico usando uma ferramenta e o sintático usando outra ferramenta. E as duas vão ter que conversar entre elas, né? Elas já estão programadas para funcionar assim, não tem nenhum problema. Mas aí, quando a gente fizer isso, a parte de subrotinas, a parte de código do usuário, não vai estar aqui, né? Vai estar no código gerado pela outra ferramenta, tá? Basicamente, o que esse arquivo de especificação produz é uma função, né? Tudo que eu escrevi aqui, ele vai estar produzindo uma função que é a implementação do autômato finito, e essa função tem um nome padrão, chama YYLex, tá? O YY, pessoal, por que do Y? Vocês vão ver esse Y em vários nomes aqui, inclusive, ó, em sequência aqui tem uma tabelinha de variáveis pré-definidas, né, e nomes pré-definidos aqui dentro desse código que é gerado automaticamente. Então, essas variáveis, as funções todas já são geradas quando eu crio o analisador Lex. Por que desse YY aqui, tá? Esse YY é porque... Deixa eu até abrir aqui uma telinha de desenho que fica mais fácil.
Ai, cara. Mexi um negócio aqui, como eu mexi num. Só um minuto, pessoal. Agora sim. Então, por que desse YY, né? Essas ferramentas todas, elas são derivadas, né, de uma anterior chamada IAC, tá? Que é a sigla. Vocês vão ver na documentação que eu entreguei de vocês, né? Então é uma brincadeira, né? O pessoal tem vários nomes, assim, ó, GNU, por exemplo, é um acrônimo, né? Recursivo, né? Vocês já devem ter ouvido GNU, né? Um monte de ferramenta. E GNU, a tradução é GNU is not Unix, né? Então o pessoal era muito criativo aqui nessa época em que estavam desenvolvendo, né, essas bibliotecas, desenvolvendo essas ferramentas, né, produzindo toda essa facilidade. Então, esse Lex é decorrente dessa biblioteca aqui chamada IAC, né? Que a tradução assim livre seria outro compilador de compiladores, né? Mais outro, né? Ainda outro, sei lá como é que a gente poderia traduzir isso daí. É porque na época estavam se produzindo muitas ferramentas de tinha muita gente, né, preocupada em projeto de linguagens, etc. E eles queriam fazer automatizar essa tarefa, né? Tornar esse processo aqui mais eficiente, né? Então, nesse desenvolvimento foram produzidas várias ferramentas, né? Então essa era mais uma, vamos dizer assim, por isso do nome. Aí o Y, pessoal, eu não vi isso escrito não, tá? Mas eu suponho que seja o Y que aparece, né, precedendo o nome de várias variáveis aqui, é nesse sentido, né? Tudo bem? Então vamos lá? Por isso o Y é para ter um nome em comum também, né? Um nome que a pessoa não vai ter utilizado. Esse prefixo aqui aparece em todas as variáveis aqui, né? Então, partido de entrada, para o texto, a mãe, etc. São todos precedidos por esse Y. Então, quando ele cria, para mim, a partir daquele arquivo de especificação, um código, isso tudo aqui já vai estar no código. Já é criado automaticamente nesse código, tá? Então, essas macros, etc. Então eu uso no meu programa como se eles já existissem. Podem ver, ó. Eu não declarei YYIN, não declarei YYLEX, né? Eu só especifiquei, eu só declarei uma variável conta e defini aqui 3 regras, basicamente, né? Uma regra que diz o seguinte: qualquer sequência de um ou mais dígitos, ele vai escrever na tela, olha, aqui não tem essa variável declarada também, mas está associada ao padrão que foi reconhecido. Vai escrever na tela o padrão que foi reconhecido e vai contar mais um, certo? Qualquer outra coisa ele não vai fazer nada e enter não vai fazer nada também. Então aqui eu escrevi 3 regras, né? E aí é basicamente isso. E essas variáveis todas já existem, tá? Essa função aqui a gente tem que implementar. Se a gente não implementar, a gente tem que colocar aqui nas definições uma regrinha para dizer que ela não vai ser implementada. Eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente faz isso. E aí, aqui de entrada padrão, né, já vai existir nesse código aqui. A função vai ser criada a partir desse arquivo de regras, né? E aqui eu estou fechando esse arquivo de entrada padrão. Basicamente isso. Então essas variáveis já existem, tá? Vocês não viram ainda, mas a gente vai usar esse YYVal, é um valor associado aos termos, né? Aos léxicos que eu encontro. Então eu posso associar valores, né? Então, por exemplo, um valor inteiro, uma constante numérica, ela vai ter um valor inteiro associado. Ela é uma sequência de caracteres, né, que representam um número, né? Mas é um string, é um literal que representa número, vamos pensar. E aí eu posso guardar ter o valor associado, né? O número que efetivamente vale aquela constante literal. Então essa codificação aqui numérica vai ser muito útil, a gente vai ver. Essa função YYWrap, né, é uma função padrão que a gente tem que implementar, ela é executada quando o arquivo de entrada acabou. Então quando eu quero executar alguma operação posterior à minha varredura no arquivo fonte, então é nela que eu vou fazer. Via de regra, tem que estar implementada, vai retornar 1 se acabou e 0 se não acabou.
Yout é o arquivo de saída padrão, YY é o arquivo de entrada padrão, init, o begin, echo, estão relacionados ao autômato que é criado, vocês vão ver. Init e begin, né? O echo é escrever o string que ele reconheceu também, a linha toda, tá? É um esquema aqui para a gente reconhecer a linha toda. Então tem alguns exemplos aqui que eu comecei a passar para vocês, né? Esse daqui eu passei, ó, foi o que a gente implementou por último. Aí dele eu comecei a fazer algumas modificações. Ao invés de escrever a linha numerada, eu comecei a contar. Aqui eu alterei, tá vendo? Então, ao invés de escrever a linha numerada, eu estou escrevendo um padrão que eu reconheci. Nesse caso específico aqui, o padrão que ele está reconhecendo é a sequência de dígitos. E o programa onde ele está buscando a sequência de dígitos é esse aqui, ó, certo? Então vamos ver. O padrão que eu estou usando é uma sequência de um ou mais dígitos, né? A gente já tem aqui um analisador léxico, vamos pensar, né? Dentro desse ambiente de programação, já tem uma ferramenta aqui que reconhece expressões regulares, ó, certo? É só usar esse /d aqui, ele já vai fazer a busca exatamente do jeito que a gente está escrevendo aqui no nosso teste.e, tá? Então aqui está meu ambiente de desenvolvimento, para eu poder usar, né, o ambiente, eu posso criar novamente, né? Fazer aqui o Compose App. Eu já criei, então eu posso vir aqui só nos containers e reiniciar o container aqui, ó. Clica aqui, botão direito, Start, certo? Aí vai aparecer um verdinho aqui. Então a máquina é como se tivesse reiniciado uma máquina Windows, uma máquina Linux, que tem toda a instalação que eu preciso. Aí eu venho aqui, ó, é teste shell, né? Então ele vai, como se estivesse fazendo um SSH nessa máquina aqui que eu reiniciei, tá, pessoal? Então tá aqui dentro, ó, os projetos que eu estou desenvolvendo. Tem aqui o teste.c, né? Eu vou agora compilar isso daqui, ó. É Flex, que é a ferramenta que a gente faz. O arquivo que ele vai gerar como resultado dessa especificação que eu passei. E a especificação. Ele gerou o teste.c, eu posso compilar. E posso executar. Tá? Do jeito que está implementado aqui, ó, ele espera em linha de comando o nome do arquivo que ele vai fazer essa varredura. Certo? Então aqui ele está, além de escrever para mim o que ele está encontrando, ele está contando quantos valores ele encontrou. Certo? É basicamente, deixa eu voltar aqui para a aba onde estão os códigos, né? Ó. Tá vendo? Aqui, é basicamente isso daqui, ó, que, né, já está aqui implementado no próprio ambiente, né, através dessa declaração. Tá vendo? Nesse arquivo texto, toda sequência de um mais dígitos, ele tá retornando para mim, certo? Por exemplo, se eu falar uma letra em uma sequência de um mais dígito, então seria uma coisa assim, ó. É uma letra, uma sequência de um mais dígito, né? Usando a notação aqui do ambiente Visual Studio, é assim que a gente vai escrever. Como é que a gente vai escrever aqui, né? Como é que eu reconheço uma letra seguida de mais dígitos, né? Então vai ser uma letra entre A e Z, uma letra entre A e Z maiúsculo, seguido de um mais dígito. Essa é a expressão regular. Ué, travou. Ah, tá certo? Então vamos salvar. Salvou. Agora a sequência de novo, ó. Gero o programa, compilo e executo. Tá vendo? Aí ele botou uma letrinha antes aqui, ó, do jeito que apareceu no programa anterior, certo? Olha lá, ó. Z1231, ó. 1, 2, 3, o S1 ele não pegou aqui. Estranho, deveria pegar, certo? O 3 ali também não pegou. 1, 2, 1, 2, 1. L, 1, 2, 1, 2, 1. Ah, esse 3 aqui também não pegou. Que estranho, eu vou verificar depois. É porque assim, a gente não escreveu exatamente, né? Esse /d aqui deve ter algum significado um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Não é demais? Então eu também pensei, ó. Ah, tá. É demais, então. O /w é o... Eu testei na outra aula e não deu certo. Quem que escreveu sobre o demais? Quem foi? Deixa eu ver aqui. Ah, o Gustavo. Gustavo, na outra aula eu testei e não tinha dado certo, eu achei que não era. Então, /w é para sequência de palavras e o /d é para sequência de um mais dígito, né? Então, /w, né, dentro dessa expressão lá, isso daqui é padrão, tá, pessoal? Normalmente é utilizado assim também. Naquela ferramenta que eu deixei para vocês, tá embutida aqui no ambiente. No ambiente não, na nossa sala virtual aqui, material de apoio, aquele Automata JS, Automata JS. Ele usa aquele /w também, quer ver?
Olha lá, o barra W, barra D. Então, barra W significa uma letra entre as E, inclusive underscore. E o barra D é o 0 a 9, tá? Então, barra D já é a sequência de dígitos, 1, 2, 3 até o 9, inclusive. Certo? É só uma simplificação, para ficar mais fácil da gente escrever. Então tá, já deu para entender como é que a coisa funciona, né? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo interessante aqui nesse material, né? Ah, pessoal, esse material, a Notas de Aula de Compiladores, também está disponível aqui no material de apoio, tá? Então, aqui, ó, Notas de Aulas de Compiladores. É daqui que eu estou tirando essa parte prática da disciplina. Na verdade, é um material que eu estou construindo ainda, não está pronto, né? É um projeto inacabado aqui, que eu tenho que pegar e fechar e transformar. Na verdade, está quase pronto. Mas aí, com essa mescla de disciplina, agora eu mudei de ideia. Talvez eu transforme esse material aqui num material mais completo, chamado Teoria e Linguagem de Compiladores. Seria exatamente o livro-texto para a minha disciplina. Não precisaria usar 2 títulos. Usaria um só, que seria o meu, em que eu vou agregar, né, as minhas sequências didáticas aqui, exatamente do jeito que estou passando para vocês. Né? Eu faço uma revisão da teoria e na hora que eu tenho conteúdo suficiente eu pego e utilizo, né, num projeto que é o compilador, né? Então essa forma, né, de encadear os assuntos tem um certo grau de originalidade aí, né, nessa proposta que a gente está fazendo nesse curso, tá? E aí eu queria construir um material desse jeito. E tem muita coisa legal, assim, que eu já implementei. Por exemplo, esses algoritmos aqui, que eu acabei de falar para vocês e que vocês estão fazendo exercício, eu implementei, né? Então, eu poderia deixar essas ferramentas disponíveis também, né, como conteúdo adicional, né, nesse livro. Então, tá, dei uma viajada aqui, deixa eu voltar para o planeta Terra, né? Então, vamos lá. Então estão aqui esses exemplos, né? Vou passar para o próximo. Ah, tá. Aqui um outro bem interessante, ó. Aqui no caso, esse padrão aqui é bem interessante também, ó. É um padrão para reconhecer, para contar quantos identificadores tem no programa, né? Então é bem parecido com o que eu fiz aqui, ó. Só que ao invés de usar esse padrão, né? Eu estou usando agora um padrão que é esse daqui, ó. Eu usei aqui uns esquemas, né, de definição, por exemplo. Ao invés de usar de 0 a 9, de A a Z, eu estou usando dígito e letra, tá? Podia usar o barra D e o barra W, se não me engano, funciona aqui também. Ou alguma coisa parecida. Deve ter alguma simplificação aqui no Flex, tá? Mas para ficar bem claro aqui, né? Aqui tem uma expressão regular, que é assim, uma letra seguido de 0 ou mais letra ou dígito. O que é isso, pessoal? Se vocês olharem, né, os livros que falam sobre linguagem de programação, esse padrão léxico, assim, descrito dessa forma, representa uma classe, né, de símbolos dentro de um programa, que a gente chama de identificador. A palavra identificador é bem sugestiva, não é? O que é um identificador? É uma entidade que a gente cria dentro de um programa-fonte. Então, essa entidade pode representar uma rotina, pode representar uma constante, pode representar uma classe, pode representar uma variável, né? Então, basicamente, toda entidade dentro de um código-fonte que a gente dá nome, que a gente batiza, né, quando está programando, a gente chama de identificador. Tá? Identifica aquela entidade dentro do meu programa-fonte. Então, esse é o formato padrão, né? Como é que se declara variável em linguagem de programação, certo? Eu vou fazer até por curiosidade aqui, para ficar mais interessante, né? Regra, nome, variável em Python, por exemplo. Aqui, ó, em Python, os nomes de variáveis também devem obedecer uma regra simples. Um nome de variável é uma sequência de letras e números que devem sempre começar com uma letra. Apenas letras comuns são permitidas. Letras acentuadas, cedilha, espaço, caracteres especiais, etc. Eu acho que isso daqui não pode, não. Quer dizer, em Python eu não sei, mas via de regra não pode. Então, tá vendo? O que é isso daqui, pessoal? É uma expressão descrita de forma textual, né? Uma sequência de A a Z maiúsculo e números que começam com letra, especificamente. Então, tá aqui, ó. Uma letra, seguido de 0 ou mais, ó, que é o fez de clean para representar 0 ou mais, sequência, né? E aqui a união
união. Ó. Aqui é concatenação, aqui é união e aqui o fez de clean. Quer dizer, os três elementos, né, de operadores regulares, né, aparecem aqui nessa expressão aqui para reconhecer identificador, tá? Então vou fazer de uma forma mais simples aqui o meu código para a gente poder ver. Então é uma letra seguido de letra ou número, certo? Letra ou número, só que não é uma vez, né? 0 ou mais vezes. Certo? Toda vez que ele encontrar isso aqui, eu vou colocar ser identificador e o nome que eu encontrei. Tá? Então, todos os nomes que podem ser identificadores dentro do meu programa fonte, ele vai anotar aqui, certo? Então, uma letra seguido de 0 ou mais, né? O asterisco aqui é para isso. Letra ou número é um identificador do meu programa fonte. Então, vamos compilar aqui para ver, né? Ó, gerei, compilei, executei. Então, todos esses daqui, ó, ele reconheceu como sendo possíveis identificadores. Tá? Todos seguem o mesmo padrão. Ó. É uma letra seguida de letras. Letra seguida de números e letras. Né? Letra seguida de letra seguida de letra. Né? Ele encontrou 12 possíveis nomes que representam identificadores aqui. Certo? Então, a letra seguida de... Ué, você não pode aparecer... Ah, tá. Então, letra seguida de letra ou número... 0 ou mais vezes. Então foram os nomes que ele encontrou, ó, tá vendo? Aí o espaço é separador, ó, né? O espaço é separador. Isso é porque ele separou o cerquilha aqui de alguma coisa, né? A gente vai ter como evitar isso também, né? Porque aí o cerquilha, gostei desse underscore flex. Ah, o underscore ele não colocou aqui, ó, como podendo ser parte de um nome, né? Mas poderia ser também. Tudo bem? Então aqui é um padrão para reconhecer identificadores. Aqui, pessoal, é uma ferramenta bem interessante. Ó. Na verdade, a implementação de uma ferramenta já existe em Linux. Chama WC. Water Closet, né? Banheiro, não é não. É uma WC. Quer ver? Vamos ver. É main WC. Quer ver? Main WC. Esse sistema, para meu ver, não são necessários quando o usuário está logado. Ah, tá, eu teria que instalar. O main não está instalado aqui, ó, tá? É porque a instalação desse Linux aqui nesse container ficou bem pequenininho, né, pessoal? Mas ele existe sim, tá, pessoal? Olha lá, é um utilitário que é usado para contar número de linhas, palavras, num determinado arquivo de entrada, né? Então a gente usa assim, quer ver, ó? É wc teste texto.txt. Então ele diz para mim, ó, o número de linhas, o número de palavras e o número de caracteres que tem nesse arquivo texto. Né? Então, o número de linhas são 5 linhas. Quantas palavras ele encontrou? Então, ele considera o espaço e o enter como separadores. Né? Então, ele diz que tem 11 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Né? O espaço é separador aqui nessa brincadeira. O número de caracteres, né? Aqui ele está dizendo para mim, não. Nesse editor aqui, ele não está dando para mim a quantidade. Tem editores que dizem quantos caracteres tem nesse arquivo. Aqui no caso 107, tá? E aí ele está contando aqui, pessoal, os enters, tá? Que tem no final de cada linha. Nós vamos, para fazer, né, um programa que reconheça esse tipo de padrão, ó, seria isso. Aqui tem a implementação do... Alô, alô? Alô, alô, alô? Então, para fazer esse WC, é só implementar esse programa aqui. Estou declarando 3 variáveis contaturas, né, para número de caractere, número de palavras, número de linhas. O que é uma nova linha? É só encontrar o fim de linha. Toda vez que eu encontro o fim de linha, eu vou contar uma linha a mais e um caractere a mais. Né? O enter, no final de cada linha, eu estou considerando que é um caractere. O que é uma palavra? Uma palavra é qualquer coisa, exceto... Lembram que esse chapeuzinho aqui, dentro de uma classe, né, dentro de colchete, significa exceto, né? No início significa exceto. Então, qualquer sequência de um ou mais caracteres, exceto, espaço, tabulação e enter, eu vou contar como sendo uma palavra a mais. E quantos caracteres? O tamanho dessa palavra que eu reconheci. Esse YYlang aqui é o tamanho da palavra que reconheceu. Qualquer outra coisa diferente, né, que não é enter, não é palavra, é um caractere. Eu vou contar mais um caractere, tá? Então, feito isso, nós temos nosso WC aqui, quer ver? Vou chamar de conta.
Só para a gente fazer uma prática aqui, né, ficar bem interessante. Então lá, quando é declaração de variáveis, é um código que eu quero copiar, né? Eu quero que o código que vai ser gerado tenha essas 3 variáveis aqui, ó, pessoal. Número de caracteres, número de palavras e número de linhas, né? São 3 variáveis que eu quero que exista no código que vai ser gerado a partir desse arquivo de especificação. Então a gente coloca como se fosse um comentário, né, entre % abre chave e % fecha chave. Então são as 3. E agora os 3 pedaços aqui, ó. O primeiro pedaço vai ser especificar o que eu quero. Então toda vez que eu encontrar um enter, eu vou contar mais um caractere e mais uma linha. Certo? Toda vez que eu encontrar qualquer coisa diferente, ó, esse chapeuzinho aqui é para dizer que é diferente, de espaço, tabulação e enter, né, qualquer sequência de um ou mais, eu vou considerar que é uma palavra. Então eu vou contar, número de palavras vai receber mais 1, né, e o número de caracteres vai receber o tamanho dessa palavra, tá? Esse YYLang, assim como esse YYText, ele guarda o padrão que se encaixou com essa expressão regular aqui, YYLang vai ter para mim o tamanho desse padrão, quantos caracteres tem nesse padrão. Pessoal, na hora de escrever essas regras aqui, ó, a primeira coluna tem que começar com a regrinha, tá? Se colocar uma tabulação aqui, o espaço aí, na hora de gerar o analisador léxico, vai dar problema. Então, um detalhezinho que vocês têm que cercar, né? E qualquer coisa diferente, esse ponto é como se fosse um coringa, né? Significa que ele vai contar mais um caractere. Certo? Aí, esses são os arquivos de especificação. Aqui eu tenho que implementar aquele wrap, que retorna 1, né? Que não vou fazer nada no final do arquivo de fonte. Eu vou implementar minha função main, certo? E não vai ter parâmetro de comando, então void. E aqui eu vou chamar ylex. Eu vou chamar a função, essa função ylex implementa um processo de varredura que busca esses padrões aqui, executa essas ações. Então, isso tudo já está embutido nessa função, não tenho que me preocupar. Esse processo de varredura já acontece por padrão. E aí, depois que eu terminar de varrer o arquivo todo, né, aí eu vou escrever número de caracteres, linhas e palavras. Então, número de caracteres, número de linhas, número de palavras, certo? Então tá aí, ó. Eu só faço o que eu quero que ele... o que ele vai fazer nessa varredura? O que ele vai buscar, o que ele vai fazer? O que ele vai encontrar, o que ele vai fazer? É uma tabelinha, né? Padrão ação. É basicamente assim, ó. Então, as regras aqui, eu acho que tem que ser assim, ó. Padrão, né, escrito usando expressão regular, e a ação que ele vai executar quando aquele padrão é encontrado, né? É assim que é essa tabelinha aqui, que são as regras que a gente escreve para o léxico. Olha lá, ó, tá vendo? Eu tenho que colocar um espacinho no caso aqui, senão ele tá misturando, tá achando que isso é uma regra, ó, né? Como eu coloquei tabulação aqui, ele sabe que é um comentário aqui nesse caso, tudo bem? Uns detalhezinhos bobinhos, mas que fazem toda a diferença. Então vamos lá. Vamos só que agora eu vou gerar esse conta.l. Então é flex -o conta.c conta.l. O que eu estou dizendo aqui? Ó? O analisador léxico gera para mim um programa fonte, que é a implementação do autômato, a partir desse arquivo de especificação conta.l, né? Que vai buscar esses padrões e executar essas ações. Então, feito isso, agora eu vou compilar. Compilou, agora eu vou executar, tá? Como eu não abri aqui de entrada, etc, eu estou redirecionando, né, para ele ler, ao invés de ler do teclado, ele vai obter entrada agora de um arquivo, por exemplo, desse arquivo texto.txt, né? Foi o que eu fiz, certo? Aí ele deu para mim lá exatamente as mesmas quantidades aqui do WC, né, que é esse utilitário já pronto do Unix, né? Quantidade de caracteres 107, número de linhas 5, número de palavras 11, né? Que eu fiz separado aqui pra gente ver. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer a primeira etapa do compilador. Eu vou pedir para vocês entregarem para mim depois, pessoal, a implementação que vocês fizeram, tá? A entrega desse código aqui vai valer como presença nesse primeiro momento. Mas é interessante que vocês façam, porque vocês já vão ter
uma parte aí do código do compilador que vocês vão ter que me entregar, né? Então a linguagem simples, eu botei aqui com marca registrada, mas não está registrada não, tá? Isso é só uma brincadeira. É composta de seguintes símbolos, né? Então a gente tem palavras reservadas, que nessa primeira versão são só essas. Então, as palavras reservadas que eu tenho na minha linguagem simples é programa, início, fim programa, leia, escreva, se, então, senão, fim se, enquanto, faça, fim, enquanto. Então é interessante que a gente tem início e a gente tem para cada estrutura um fim diferente, tá? Então para o programa eu tenho a marca fim programa. Pro C eu tenho a marca fim C, e pro enquanto, que é a estrutura de repetição que eles vão usar, a gente tem a marca fim enquanto. Tá? Por que disso? Para aumentar um pouquinho a legibilidade do código, nessa linguagem de programação. Via de regra, pessoal, linguagem de programação tipo linguagem C, né? Eu tenho umas estruturas assim, ó, while, aí uma condição, abre chave. Certo? Aí tem lá um if, uma condição, abre chave. Aí tem um monte de comando, aí tem um fecha-chave e tem um fecha-chave, tá vendo? É a mesma marca pro while e pro if. Como é que a gente sabe, né? Normalmente, para poder documentar, quando a estrutura ficando muito longa e complexa, a gente põe uma marquinha assim, né? Certo? O Python, por exemplo, ele obriga que eu idente. Então, eu sei o final de cada estrutura dentro da mesma indentação, né? Então, visualmente, ele obriga que a gente organize desse jeito. Então, visualmente, a gente consegue ver como é que essas estruturas estão sendo alinhadas, né? No nosso caso, a nossa estrutura vai ser assim, ó. Vou ter o enquanto, que é a palavra-chave, representa para mim, não tem abre e fecha parênteses, tá certo? Aí ele tem um faça aqui, não tem início nem fim, aí vai ter o se, né? O então. Aí vai ter o fim C para marcar o fim da estrutura C e o fim enquanto para marcar o fim da estrutura enquanto. Nessa primeira versão, depois nós vamos acrescentar, tá? Outras repetições e outras coisas. Eu dou como exercício depois que vocês desenvolverem. Então essas são as palavras-chave. São poucas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palavras-chave nessa primeira versão. Certo? Os operadores são esses daqui, ó, mais ou menos vezes o div, a divisão, os operadores aqui são só para inteiro, tá? Divisão inteira. Nós não vamos trabalhar com real, com literal, nada disso, na primeira versão. Eventualmente, depois a gente vai estender isso daí para trabalhar com outros domínios. Os operadores relacionais são maior, menor, aqui está faltando, maior, menor e o igual. Tá? Não tem menor igual, não tem maior igual e não tem o diferente. Só tem maior, menor e o igual. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aí? Compondo, né? Com expressões lógicas. Tá? Então, por exemplo, o diferente vai ser o que? O não igual. Então, eu faço igualdade e nego. Aí vai ser o diferente. Como é que vai ser o menor igual? Não maior. Então, o nego estritamente maior vai ser o menor igual. Como é que vai ser o maior igual? Não menor. Tá? Então a gente, são poucos operadores. Daria para implementar todos? Dá, mas aí a gente resolveu, quando está estudando a linguagem, de propor uma linguagem que você tenha essa opção também de ser forçado, né, a compor, né, a usar essas condições lógicas para poder construir suas expressões. Tá? O operador de atribuição, pessoal, é o menor hífen, né, que na hora que a gente digitar, né, no editor, vai dar a impressão de uma setinha, como se fosse a atribuição. Né? O objetivo é esse. Tá? Então, quando a gente for escrever uma atribuição em linguagem simples, vai ser assim, ó, x menor hífen 12. Né? Então, esse menor hífen aqui, quando digitar, dá a impressão de uma setinha, né? Como se fosse uma seta, assim, né? X recebe, certo? Então, essa aqui é a ideia, a intenção foi essa. Mas vocês vão ver que mudar o operador aqui é muito simples. Nós vamos ter, na versão original, só dois tipos, né? O inteiro e o lógico. Nós vamos ter duas constantes pré-definidas que são... Então, tem algumas palavrinhas aqui que eu não vou poder usar, ó. O E eu não vou poder usar como variável. Por quê? Porque é uma palavra reservada, né? Significa operador E, né? O OU também não e o não também não, tá? O V e o F também eu não vou poder usar como variável, tá, pessoal? O V, por exemplo, declarar um vetor com o nome de V não vai dar. Por quê? Porque V é uma palavra reservada aqui. Significa constante verdade.
e o F significa constante falsa, né? Identificador vai ser reconhecido aqui, pelo menos lá do léxico, através de uma classe, né? De uma expressão lá, letras, letra ou dígito, 0 ou mais vezes, e número, só vai ter números inteiros na primeira versão, né? Então a regrinha vai ser só essa daqui, uma sequência de 1 ou mais dígitos. Tudo bem? Então, usando ferramenta Flex, nós vamos construir o analisador léxico agora, que vai fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar com um programa desse jeito aqui, ó. Aqui tem um programa bem simples, linguagem simples, né? Bem simples, linguagem simples, ficou repetitivo. Mas é assim que a gente vai implementar. Vai ter um programa e um nome do programa, tá? Alguma linguagem criava esse tipo de regra, né? Esse nome era usado depois do sistema operacional em termos de execução, tá, pessoal? Mas não é usado na compilação. É só para identificar, né? Ou representar, né? Por exemplo, é como se fosse no Linux, na hora que eu estou executando, eu quero gerenciar os programas de execução, eu digito top, aí aparece para mim quais são os programas em execução, né? Então, qual que é o nome que vai aparecer, né? A ideia era que fosse esse nome aqui. Mas nós não vamos usar. Nosso ambiente de execução, vocês vão ver, vai ter um único programa sendo executado a cada instante, então não vai ter problema não. Mas a gente vai seguir essa regra. Essa regra aparece em algumas linguagens, tipo Módula, Ada, Pascal, né? Tem essa regrinha de ter esse nome. O que vem em sequência é declaração variável. As declarações variáveis aqui seguem a sintaxe da linguagem C, tá? Então vai ser um tipo, lista de variáveis. Aí depois vai ter um bloco do meu programa, início, e aí uma sequência de operações. No caso, A está recebendo o valor de 5, eu estou dando um valor para B, eu estou fazendo o B receber o resultado de expressão, estou escrevendo o resultado dessa operação. Tá? A sequência. Nós não estou falando ainda das regras. Eu quero, nessa primeira versão, só classificar cada um dos símbolos que aparecem nesse código aqui. Tá? Então, por exemplo, a saída que eu quero que produza, né, nessa primeira versão aqui do sistema do analisador léxico, é uma tabelinha em que vai ter o símbolo e o que ele significa. Tá? Podemos até inverter aqui, para não ficar igualzinho. Eu vou colocar o termo e depois a sequência aqui, certo? Aí alguém vai falar, poxa, mas como é que eu vou diferenciar, por exemplo, palavra reservada, né, de identificador? Porque a palavra reservada segue a mesma regra, uma letra seguida de letras, né? Aí que tá, pessoal. Cada classe vai ter pra gente uma regrinha. Né? Naquela tabela de regras que a gente escreve na especificar o léxico, para cada classe vai ter uma regrinha. E aí, as regras para as palavras-chave vão aparecer antes, então elas vão ser tentadas antes. Né? Então, se ele conseguir encaixar o que eu estou buscando com uma palavra reservada, ele vai classificar como palavra reservada. Se não, aí ele vai cair na regrinha de identificador. É assim que a gente vai diferenciar o que é palavra reservada do que é identificador. Certo? Então é basicamente isso daqui, ele produzir para mim essa tabelinha. Como é que é o programa? Já tem aqui a receita de bolo para vocês, ó, certo? Exatamente a sequência aqui que a gente vai fazer agora. Não é complicado. Eu vou fazer alguns e depois eu peço para vocês implementarem, né? Terminar de implementar. Aqui eu fiz uma formatação para aparecer na forma de tabela, tá, pessoal? Então eu tô padronizando aqui o tamanho que ele vai usar para escrever esse texto. Eu vou inverter. Eu vou fazer aqui um agora do jeito que primeiro ele põe a classificação e depois e eu vou simplificar aqui também, tá? Vou usar uma palavrinha só ficar mais simples. Então, vamos lá, essas são as regrinhas, ó. O que é identificador? Tem esse padrão, o que é um número? O que é o espaço? O espaço é uma classe que tem um espaço, aqui talvez vocês não estejam vendo, mas é um espaço ou tabulação uma ou mais vezes. Eu vou considerar isso como sendo um espaço. E a nova linha é um enter, tá? Então aqui estão as regrinhas para as palavras reservadas, 3 palavras reservadas, os operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos, atribuição, abre e fecha parênteses, os tipos, né? Aqui eu coloquei como palavra reservada, mas na verdade eu vou classificar como sendo tipo, constante, e aqui as regrinhas para os identificadores. Nova linha e espaço em branco, eu não estou fazendo nada. Se for algum símbolo diferente desse que eu encontrei, é um erro, né? E aí meu programa é bem simples. Então vamos fazer ele aqui, tá? Como primeira versão, eu vou sugerir que vocês criem, né? Dentro da pasta de projetos, ó, uma outra pasta que eu vou chamar de léxico. Certo? E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado léxico.l.
né? E nele eu vou escrever minhas regrinhas aqui. Então, por exemplo, identificador. O que é o identificador? Uma letra, maiúscula ou minúscula, né? Seguida de letra ou dígito 0 ou mais vezes. Letra maiúscula ou letra minúscula ou dígito 0 ou mais vezes. Fez de clean aqui, ele serve para essa classe aqui, ó, tá? Aqui é uma letra, tá, pessoal? Essa classe aqui é uma letra, maiúscula ou minúscula. Aqui uma letra ou um dígito 0 ou mais vezes. Isso é um identificador. O que é um número? Uma sequência de um ou mais dígitos. Isso vai ser o número. O que é um espaço? Vai ser um espaço, uma tabulação, uma ou mais vezes, tá? O que é uma nova linha? É um enter, vai ser uma nova linha. Então, essas são as classes. Aqui eu vou colocar as palavras reservadas, aqui as ações, né? Cada padrão aqui que vai fazer e depois meu código. Pessoal, estou fazendo aqui passo a passo, poderia copiar e colar aqui. Mas quando a gente está fazendo, a gente presta atenção no código, tá? Então é nesse sentido que eu estou insistindo nisso. Então, meu código é esse, basicamente, né? Então, aqui eu vou fazer as palavras reservadas. Toda vez que eu encontrar programa, tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela, né? Eu vou padronizar assim, ó, reservada, 2 pontos, e o que ele encontrou? Percentual S, barra I. Certo? Basicamente isso aqui, nessa primeira versão. Para cada símbolo que ele encontrar, ele vai escrever na tela. Não é assim que a gente vai fazer, né? Na verdade, cada vez que ele encontrar um símbolo, ele vai retornar um código numérico, né? Para ser utilizado em regras sintáticas. Nós vamos ver isso em sequência, tá? Eu vou fazer aqui para alguns, não vou fazer para todos não, mas vai ser, por exemplo, programa, fim programa, início, fim programa. Que mais? Quais são as palavras reservadas? Programa, início, programa, lê, escreva, se então, se não, fim, se, enquanto, faça, fim, enquanto. Leia, escreva, se, então, se não, fim, se. Então, se não, fim, se, enquanto, faça, fim, enquanto. Fim, enquanto. Então, essas são as palavras reservadas, né? Estão todas classificadas aqui. Aí, pessoal, só por uma questão até visual, é legal a gente criar um padrão, vamos pensar assim, né? Para ficar bem fácil da gente identificar, né? Uma obrigatoriedade aqui é assim, a expressão ela representa a classe que eu quero reconhecer, tem que estar na primeira coluna, depois desse %, aqui, seção de regras. O resto eu posso tabular. Se tiver mais de um comando para executar, né? Quando o padrão é reconhecido, eu posso botar entre chaves, para que estivesse agrupando, né? Nesse caso é um comando só printf, eu não preciso. Mas poderia colocar aqui, abre chave, fecha chave, delimitando isso aqui. Não é o caso. Então, feito isso aqui, ó, né, olha lá, fica uma tabelinha direitinho, né? Então, cada palavra reservada, o que ele vai fazer? Agora, os operadores, né? Então, por exemplo, operador. Eu posso colocar aqui, né? No caso, eu vou colocar entre aspas. Por quê, pessoal? Para separar do mais que significa um metacaractere, né? Que é repetição, não é isso? Então, toda vez que eu encontrar aqui, nós vamos colocar agora aritmético. Eu poderia agrupar todos esses daqui, mas eu não vou agrupar, não. Eu poderia colocar assim, ou, né? Todos classificados como aritmético. Mas eu vou separar, porque depois a gente vai desenvolver uma outra versão em que cada símbolo diferente vai ter uma classificação diferente. Então, na verdade, eu vou retornar aritmético, simplesmente. Eu vou retornar o símbolo e um código para ele, que vai ser diferente para cada símbolo. Certo?
Então, estão aqui os... Ao invés de reservado, eu vou dar o nome... Posso até colocar aqui, ó, de baixo, bonitinho. Ficar bem bonitinho. Certo? Aqui não vai ser reservado, aqui vão ser aritmético. Aritmético. Operador aritmético, eu só escrever aritmético. E errei aqui. Certo? Olha lá, ó, tem uma coluninha a mais aqui, ó, que eu posso até... gente, ser toque é fogo, viu? E aí eu quero que a tabelinha fique bonitinha, entendeu? Aí eu quero texto embaixo de texto aqui. Então, o que vem em sequência são os lógicos, né, que são 3. É o eu ou não. Poderia botar entre aspas também, né, para diferenciar, que nem a gente fez aqui, ó, né? Mas aí é redundante, aqui não precisa. Aqui é como se fosse uma expressão regular, assim, ó. O seguido de u, né? Um autômato bem simplesinho, ó, que eu estou descrevendo aqui. Ó, a expressão traduzida aqui em autômato, né? É trivial, né, pessoal? Qual que é o autômato que reconhece ou, né? A partir do estado inicial, se eu leio a letra O, eu vou para esse estado aqui. Se eu leio a letra U, eu vou para o estado de aceitação. Reconheci aqui a sequência ou, né? Assim, a expressão regular para ele é bem tranquila. Então, esses são os lógicos. Escrevi aqui, ó, lógico. Certo? Esses são os lógicos. Agora vamos fazer os relacionais. São 3 só também. Pera lá. Então, os relacionais são maior, menor. Não aparece na minha lista, mas tem o igual também, tá, pessoal? Esses são os relacionais. Falta o maior igual, falta o menor igual e falta o diferente, né? Nós vamos compor com os operadores lógicos. Ó, ainda bem que relacional é desse tamanho, senão teria que voltar escrevendo tudo aí. Pronto, já identifiquei todos os símbolos. Falta o que agora? Atribuição. Que aí, essa sequência aqui, ó, é o menor seguido de hífen. Quer dizer, aqui eu já poderia escrever o valor direto, né? O y teste é o quê? O menor seguido de hífen, né? Só que, para generalizar, aqui eu estou usando essas construções aqui. O que vem em sequência agora são as constantes, né? O V... Deixa eu... Pode ver aqui, vai mais rápido. O V e o F, que são constantes lógicas. Só escrever constante. São as duas constantes que eu vou ter no meu código. Constante, faltou um S aqui. E agora as classes, né? Que são o identificador, toda vez que eu encontrar, eu vou botar esse nome, identifique. Eu não vou escrever até o final, senão tem que rever aqui minhas tabulações de tudo, pessoal. Aqui faz sentido, porque na verdade o identificador vão ter nomes diferentes, né? É uma letra seguida de letras ou números uma ou mais vezes, né? O YPronText vai assumir esse valor, essa sequência que se encaixa com esse padrão aqui, né? O que eu chamei mesmo? Número? Número. Número, mesmo esquema, né? Vai reconhecer como sendo número. Certo? Espaço, ele não vai fazer nada. O que ele vai fazer? Nada, um comando vazio, ponto e vírgula. Nova linha, eu não vou fazer nada também, certo?
E qualquer coisa diferente vai ser um erro. Erro léxico. Usar um símbolo, por exemplo, que não existe, né? Cerquilha, por exemplo, não está na minha linguagem. Se eu usar no meio de um código, ele não vai reconhecer esse símbolo como fazendo parte da linguagem. Aí ele vai dar um erro léxico aqui, erro léxico que ele vai escrever, tá? Então daqui, pessoal, o que a gente fez basicamente, né? De forma muito simplificada. Nós criamos aqui uma tabelinha de correspondência, né? E aí, automaticamente, vai criar pra gente, vai compor um autômato, compõe todos esses padrões aqui, né? É um ou, uma sequência de ous, né, pessoal? Então, como é que seria o autômato que ele vai construir pra gente, né? Calculado automaticamente. Vai ser uma coisa assim, ó. Então, a partir de um estado inicial, se eu leio um P, um R, um O, um G, um R de novo, um A, um M e um A, aí eu reconheci uma palavra reservada, né? Então ele vai escrever. Quando ele chega nesse estado de aceitação, a ação que ele vai executar é escrever que encontrou a palavra reservada do programa. Se ele encontrar a palavra I, né? N, I, C, I, O, ele encontrou uma outra palavra reservada que é início, daí por diante. Então ele vai gerar, até o autômato que reconhece uma palavra reservada. É o que? Uma letra, né? Seguido de, aqui eu vou botar como se fosse uma classe, né? Uma letra, seguido de 0 ou mais, letra ou número, certo? Aquele que ele reconheceu aqui, quando ele chega nisso, pessoal, um identificador. Assim? Então essa composição aqui, quem que vai fazer? A própria ferramenta, a partir daqueles algoritmos que a gente viu, né? Então esse que vai ser construído aqui para mim. Aqui eu pus com transição vazia, na verdade no final ele calcula o autômato definido determinístico correspondente, né, produz uma tabela, essa tabela é inserida num código padrão, né, que implementa esse processo, né, de varredura do analisador léxico. Nós temos o analisador léxico. Então meu trabalho aqui ficou bem simplificado, né, é só colocar aqui tudo que é léxico, tudo que são palavras que eu vou usar dentro da minha linguagem de programação, né? Então tá aqui. Como é que eu faço agora? Vamos lá abrir de novo um terminalzinho, né, que eu fechei aqui. Ele deve até estar aqui aberto em algum lugar. Isso aqui. Tá, e tá aqui mesmo. Ó. Já tá aqui o terminal. Percebam que eu criei, né, aqui no meu ambiente local, mas como eu fiz aquele mapeamento, né, pessoal, lembra que eu havia comentado, né, de uma pasta local com uma pasta lá no meu ambiente virtual, então toda modificação que eu faço aqui, isso reflete lá na minha pasta, no meu ambiente virtual, né, na minha máquina virtual. Então ele criou esse léxico, criou aqui, ó. Então nós vamos agora compilar, certo? Ele reclamou aqui de um monte de coisa. Olha lá, tá vendo? E o erro léxico. Então, duas situações. Às vezes acontece o erro léxico e às vezes acontece o erro na hora de compilar, que também está relacionado ao meu arquivo de especificação, né? Aí começa lá na linha 30, tá vendo? Tem uma condição inicial ruim, né? Que ele tá falando para mim. Então, vamos ver. Na linha 30. Tentando ver, que vocês verem também me falem, tá? Será que o maior é beta caractere? Deixa eu pegar uma colinha aqui no exemplo que está aqui disponível para vocês, né? A maior, menor, igual, eu botei entre aspas. Então provavelmente deve ser metacaractere, ou deve ter algum significado, tá? Maior. E aí, como ele deu um negócio errado ali, aí ele vai dando errado ainda em sequência. Imagino que seja isso. Vamos ver se é. E faltaram duas palavras reservadas lá, pessoal, que eu não coloquei, que é o lógico e o inteiro, né? Eu abri no texto aqui agora, eu vi que faltaram esses. Então tá. Deixa eu colocar aqui, ó, de baixo. O lógico, o inteiro e o lógico eu vou colocar como sendo tipos. Não é uma palavra reservada, é um tipo. Quer dizer, é uma palavra reservada, mas que representa tipo. Eu tenho como classificar de uma forma especial, vamos pensar assim. Certo?
Então, ó, salvei de novo. O que eu fiz basicamente, que tentar corrigir, é colocar entre aspas, né? Supondo que esses símbolos aí devam ter um outro significado, assim como o mais, por exemplo, que significa um metacaractere, significa, numa expressão, a repetição de uma ou mais vezes, né? Vamos aqui de novo, tentar. Olha lá, vou tentar de novo. Agora deu certo. Então era aquilo mesmo. Deve ter algum outro significado para esse símbolo aqui. Depois a gente tem que olhar a documentação, o menor principalmente, né? Foi na linha 30 que tinha dado um erro. Depois eu acrescentei mais 2 linhas aqui, mas era aqui que tá dando erro. Agora não deu erro. Vamos compilar. Pode dar erro agora, hein, pessoal? Ó, percebam que do lexico.l que eu fiz, ele gerou para mim esse lexico.c. Se eu abrir aqui o código, olha, é um código geral, que já foi criado, né? Com essas variáveis, com as constantes, com a tabela que traduz o autômato, que reconhece todas as sequências que eu descrevi nesse arquivo de especificação. Agora esse eu vou compilar. Ponto barra gcc lexico.c menos o léxico. Pronto, compilou também. Ele gerou para mim um executável, né? Agora vamos escrever um programa para ele classificar, né? Então vou escrever aqui, ó, prog 1.simples, tá? Vou padronizar essa nomenclatura aqui. Então programa teste 1, aí vai estar lá inteiro AB é início, leia A, leia B, escreva A mais B. Fim programa. Então aqui está o meu programa. Vamos agora varrer esse programa classificando todas as palavras, né, de acordo com o padrão léxico que eu defini. Então ponto barra léxico. Como eu não estou fazendo leitura de arquivo de entrada aqui, ó, pessoal, né? Estou chamando o léxico vai ler do arquivo de entrada padrão, que é o teclado, só que eu vou redirecionar a entrada para esse meu arquivo aqui, ó, prog1. Oh, poxa, aqui eu fiz besteira. É aqui, ó, no terminal, certo? Prog 1.simples, né? Aí ele fez a varredura e deu um monte de erro léxico aqui pro meio do caminho, certo? Programa, aí ele deu um erro léxico. Teste 1, o ele entendeu que é lógico, ó, tá vendo? Ele separou aqui cada uma das questões. A impressão que dá é que está relacionada à minha especificação do que é literal. Ah, tá. É o seguinte, ó. Aqui eu defini a minha classe, né? Mas para eu usar aqui no meio das regras, eu tenho que usar abre e fecha chaves para representar que isso daqui é uma classe, tá, pessoal? Podem ver que no arquivo aqui que eu estou explicando como que usa, eu fiz assim, ó. Olha lá, tá vendo? Tá entre chaves, né? Essas classes aqui que eu descrevi. Eu poderia colocar a regra aqui direto. Vai ficar mais fácil de ler, né? Então nós estamos usando essa nomenclatura. É por isso que ele classificou tudo errado. Tudo ele pôs como erro léxico. Que desformatou tudo, né? Mas eu não vou ligar para isso, não. Vamos só fazer o negócio aqui funcionar. Então vou gerar o léxico de novo, vou compilar e vou executar. Aí ele classificou para mim, ó. Aqui está o programa e aqui a classificação desse programa. Olha só, ele separou, ele agrupou para mim os símbolos, dando significado para ele de acordo com o que está determinado nessa linguagem. Então, olha lá. Programa é uma palavra reservada. Teste 1 é um identificador, o nome que eu dei para o meu programa. Inteiro é um tipo, ó, tá vendo? O A e o B são identificadores. Início é uma palavra reservada. Leia é uma palavra reservada. A é um identificador. Leia é uma palavra reservada, B é o identificador, escreva é uma palavra reservada, A é o identificador, o mais é o operador aritmético, o B é o identificador, fim programa é uma palavra reservada. Então ele classificou, ele separou cada um dos símbolos aqui no programa, né, conseguindo colocá-lo de forma correta. Né? Fizemos já uma ferramenta bem interessante, tá, pessoal? Usando toda essa teoria que a gente viu até aqui. Tudo bem? O que mais que eu queria? Vamos fazer um programa mais elaborado. Ó. Li os dois valores. Agora eu vou verificar se enquanto A maior que B, faça. Escreva A recebe A menos 1, fim enquanto. Do ponto de vista, só vai ter mais símbolos aqui para ele comparar, né? Então, vamos lá.
Eu só mudei o arquivo, né? E eu não preciso recompilar meu programa. Vou fazer a classificação de novo para esse meu arquivo aqui agora, tá? Só para a gente ver que ele continua classificando de forma correta. Ó. Então, programa, teste 1 inteiro, etc. Leia A, leia B, beleza? Enquanto é uma palavra reservada, ó, o A é o identificador, maior é um operador relacional, B, faça a palavra reservada, escreva a palavra reservada. Aqui, ó, menor hífen é uma atribuição, um é um número, ele conseguiu classificar legal. Fim enquanto a palavra reservada, fim programa, a palavra reservada. Entenderam, pessoal, como é que funciona? Que interessante. Imagina desenvolver esse processo de varredura aqui sem usar essa tecnologia que a gente usou, né? Você desenvolver um programa de varredura, né, que fosse lendo caractere por caractere, e na hora que encontrasse essa palavra, conseguisse identificar rapidamente, né? Que é uma palavra reservada, que é o identificador e etc. Concorda comigo que ia dar um trabalhinho substancial? Né? Usando essa ferramenta ficou bem simples. Eu basicamente produzi uma tabela. Né? Cada classe, cada sequência, o que significa aquilo dentro da linguagem que está sendo desenvolvida. Certo? Dúvidas, pessoal, aqui? Tem mais um detalhezinho aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula. E aí na aula que vem eu já vou começar em gramática livre de contexto. Tá? Linguagem livre de contexto. E aí eu quero ver se na quarta eu pego e tiro dúvida de exercício dessa lista 2 aí, que vai ser basicamente o assunto da prova, né? A prova fica então para quinta-feira à noite, de 7 às 11, né? E eu vou liberar então a prova para vocês fazerem, relacionada à lista 2, basicamente. O Gustavo está dizendo que está dando um erro léxico. O Gustavo, normalmente, quando tem espaço, ele está dando um erro léxico, porque você não colocou ele na lista. Então, dá uma olhadinha nessa regrinha aqui especificamente. Ó. Perceba que eu coloquei espaço, aí tem um espacinho, abre colchete. Eu digitei espaço aqui. Ó. Às vezes você não digitou espaço e pôs /T direto. Normalmente é esse o erro quando tem espaço. É porque você não colocou ele na lista de classificação. Deu certo aí? Eu vou tirar a dúvida, Caio. Não vou corrigir ela toda, não. Porque vocês vão ter até... Na quarta-feira eu vou tirar a dúvida da lista, mas vocês têm até o final do dia para terminar de resolver. E às vezes é o seguinte, quer dizer, eu tiro dúvida de um, vocês já conseguem ver, né, entender como fazer os outros todos. Né? Então, ao invés de ficar... a lista está extensa, mas às vezes você entendeu como é que funciona, os outros é só repetir a mesma ideia. Aí na quarta eu tiro dúvida. Tudo bem? Depois eu vou pedir para vocês mandarem para mim o que vocês fizeram dessa aula de hoje, pessoal, com atividade prática, vai valer como presença também, tá? E eu quero esse código aqui. Esse código tá diferente do que eu passei em anos anteriores, tá? Para vocês terem um trabalho de fazer. E tá diferente do que tá no material também. Só para todo mundo ter essa experiência prática aqui, ó, de usar o Flex, né, de criar um ambiente, essas coisas todas. Aí se vocês não conseguirem, vocês me avisem para eu ajudar. Eu abro uma sala de tirar dúvida. Tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui.